no meio dele, Júlio. Quando eu também tô fazendo no meu. Aqui agora é bom. Você tava no dele. Não dá. Eu vou mandar pro som também, isso aí. Coração. Muda o meu coração. Não pode pra eles que eles vão ver. Apareceu tudo certo. Ouça agora a palavra de Deus. Palavra de Deus. Tá bom? Amém? Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e ouvintes que estão conosco nesta noite de sábado para ouvir a poderosa palavra de Deus. Aqui é a pastora Carla Castor, da Assembleia de Deus Kadosh, que é pastoreado pelo meu querido e amado esposo, o pastor Roberto Vanderlei. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho acerca da poderosa palavra do Senhor. E eu louvo a Deus porque o pastor Júlio já fez um pano de fundo em João capítulo 9, falando do cego, já que eu vou estar ministrando no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. Então, por gentileza, eu te convido a abrir a sua Bíblia, você que tem o seu smartphone. Se, por gentileza, abra no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. O texto em questão diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e a traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu convido você por um instante a fechar os teus olhos comigo para fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, nós vamos ministrar a tua santa e poderosa palavra, assim como eu creio, Deus, desta palavra, de que ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Eu rogo a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, que está perto, mas também está longe, está aqui, mas também está aí onde está esse ouvinte, ele possa, Senhor, convencer, consolar, edificar, tirar as dúvidas da alma, dos pensamentos, Senhor, e ajudar a entender a Tua tão preciosa palavra. Usa a minha vida uma vez mais, nesta hora, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma parábola de Jesus. Capítulo 10, do verso 1 ao 5, Jesus está fazendo uma parábola. E quando nós lemos o verso 6, você vai perceber que eles não entendem a parábola. E eu vou voltar um pouquinho no assunto para ver de onde surgiu a necessidade de Jesus criar uma parábola para ensinar acerca da criação de ovelhas e fazer essa comparação. O pano de fundo da nossa história é João capítulo 9,
quando Jesus vai passar na cidade, tem um jovem lá, quem sabe entre 19, 20 e 21 anos, é que o texto nos permite entender, e esse jovem estar a mendigar, o que era muito comum para quem tinha algum tipo de deficiência ou deformidade entre os judeus. Esse jovem está ali e alguns têm a curiosidade de perguntar por que ele havia nascido cego. Observe que é uma cegueira em que não se tem globo ocular. E eles nasceu cego por quê? Não é de hoje que as pessoas tendem a criar explicações que não estão escritas em nenhum manual considerável correto. Então, essa pergunta vem da origem negra e desconhecida de que se alguém nascesse com uma deformidade é porque poderia ter feito algo em uma vida anterior. E Jesus vai quebrar ali, naquele momento, essa explicação sem fundamento algum em dizer que ninguém pecou para que ele nascesse cego, mas que isso havia acontecido para que o nome dele fosse glorificado. E eles ficaram mais uma vez sem entender. Então Jesus vai cuspir no chão, vai fazer um lodo e vai untar os olhos do cego. Ele vai preencher o que não havia durante toda a minha vida. Eu só tive a oportunidade de ver esse tipo de cegueira uma única vez, onde a pessoa não tem um globo ocular. Imagina que nesse tempo já há uma cicatrização especial para tal, mas naquela época não tinha, pastor Júnior. Imagina como ficava a face de alguém que nasceu sem o globo ocular. Então Jesus vai cuspir no chão, vai fazer lodo, vai botar no olho daquele moço, e aquele moço não está vendo quem está fazendo isso. Ele só está ouvindo a voz de Jesus. Jesus então vai dizer a ele: agora vai, após untar os olhos, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E o jovem foi. E diz o texto que ele volta vendo, porém Jesus não estava mais ali. Então ele não tinha visto Jesus, mas ele ouviu a voz. Imagina, nos dias de hoje, se alguém vai cuspir no chão, fazer um lodo, alguém que eu não conheço, mas que uma multidão segue, e diz para mim: vai lavar no tanque de Siloé, que já não era de fácil acesso, né? Diz que tinha uma escadinha, era estreito, determinado lugar por onde você vinha, e ele desceu ao tanque, se lavou, voltou vendo. Ele obedeceu a uma voz de alguém que ele não conhecia. E quando ele voltou vendo, ele procurou quem foi que me curou. Mas Jesus já havia se retirado, porque Jesus tinha um objetivo, e ele seguiu o seu objetivo em anunciar a palavra. Porém, aquele jovem foi cercado por uma classe de doutores, de líderes, de religiosos, que perguntaram para ele se ele havia sido curado. E ele disse: eu fui curado. Mas você era cego mesmo? Como perguntar a alguém se ele era cego mesmo. Se eu era cego mesmo. Não é possível que você de fato fosse cego. Então vai e pergunta aos meus pais. E os pais foram perguntar aos pais. Tamanha incredulidade. Nos choca saber que um líder religioso possa ser tão incrédulo. Mas o fato aí não era a incredulidade que Deus pudesse fazê-lo, mas pela mão de quem Deus fez. Ah, meu Deus do céu. Mas seguindo adiante, porque não, esse é só um pano de fundo da nossa mensagem, eles foram inquirir, questionar os pais daquele jovem. Mas os pais daquele jovem frequentavam tal religião, frequentavam tal culto, tal, né?
do judaísmo, sinédrio lá, o culto, as normas, eles também eram fariseus, melhor dizendo. E estando lá como fariseus, e respeitando o sinédrio que determinava as leis, e com até medo deles, eles disseram assim: o jovem tem idade, vai e pergunta para eles. Porque eles tinham medo de declarar e serem expulsos, ou ter que responder acerca de um milagre que o seu filho recebeu. E eles vão perguntar ao jovem. E o jovem vai dizer: eu era cego. E eles dirão: mas quem te curou? Olha, eu não sei, mas eu sei que o nome dele é Jesus. Eu não conheço, mas um homem, foi a resposta do jovem, um homem chamado Jesus. E Jesus não era o único nome naquela época. Muitos tinham o nome de Jesus, era um nome comum. Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me, fui, lavei-me e vi. E a resposta deles, dos tais líderes, para aquele jovem foi: é impossível que um pecador faça milagres. E o jovem dá uma resposta espetacular: olha, se Jesus é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa. Nós falamos no início aqui sobre conhecer as Escrituras, né? E o jovem conhecia as Escrituras. Eu só sei de uma coisa, é que não se tem na história um relato de um cego que foi curado como eu. Meu Deus, que maravilha! Só que isso também não trouxe. Olha que coisa interessante. O milagre não trouxe mudança para o entendimento daqueles religiosos. O milagre não trouxe mudança para eles perceberem que tudo quanto eles haviam estudado, o jovem falou e estava falando uma verdade. Não trouxe. E Jesus, então, resolve falar, se encontra com ele, se encontra com o jovem, e em meio ao jovem e a esses líderes e ao meio à multidão, Jesus vai dizer, nós vamos estar no capítulo 9, verso 39, quando Jesus diz assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. A palavra é essa, pastora, de Jesus, não entendi. Aqueles religiosos, aqueles homens que deveriam ser líderes, que deveriam guiar, que deveriam ensinar, que deveriam cuidar, achavam que viam. Mas Jesus diz: vocês acham que veem? Vocês na verdade são cegos. Mas aqueles que não estão vendo, esses verão agora, porque foi para esses que eu vim. Ou quem acredita que não precisa de cura, de tratamento, eu já estou bem, eu já estou bom, eu sou demais, né? Esses não precisam de médico. Quem precisa de médico é aquele que diz: eu sou doente, eu sou um pecador, eu preciso me arrepender. Então é esta a palavra que Jesus está dizendo naquele momento. E é tão interessante que antes de virmos para cá, eu mencionei a pastor Júlio, nós estávamos num evangelismo de rua, na praça, caixas de som, instrumentos, muitos irmãos ali da Kadosh evangelizando. Quando uma irmã Kátia, me sinalizou e falou: pastora, venha cá. E quando eu fui, tinha um jovem sentado, aproximadamente 20 anos, com a idade desse jovem aqui do texto, e aquele jovem que estava sentado ouvindo o culto disse assim: eu sou ateu, eu não acredito em Deus, nem tampouco em Jesus. E o nome daquele jovem é Lucas, e eu sorri para ele, e ele ficou impressionado por eu ter sorrido tanto. Eu falei: que legal, Lucas, que você é ateu. E ele ficou assustado, porque ele esperava uma contenda, uma discussão, uma afronta. E eu disse: Lucas, que legal que você é ateu. E ele disse assim: ué, como assim? Falei: pois é, Lucas, o ateu acredita que morreu, acabou tudo, não tem mais nada para vir.
Então raciocina comigo, Lucas. Lucas, imagina que você esteja certo. Acabou. Morreu, acabou. Poxa, Lucas, vai estar legal para você, não vai? Ele vai. Ele falou, para mim também. Porque eu acredito em Jesus, sigo a palavra. Mas se Jesus não existe, eu vivi uma vida regrada, mas morri, acabou. Não é assim ele é. Mas imagina, Lucas, imagina se você estiver errado e eu estiver pregando a verdade, que Jesus é real e que nós morreremos e vamos nos encontrar. Aí ele ficou me olhando assim, nem piscava. Aí eu dizia, aí Lucas, o negócio vai ficar estreito para você e bom para mim. Por quê? Porque você viveu a vida toda acreditando que não era real e vai morrer e vai se encontrar com Jesus e vai se deparar com uma realidade que não é boa. Porque o homem só lhe foi permitido morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. E outra coisa, só há um caminho. Não tem para onde um homem ir. Mas para mim vai ficar bom, porque eu sempre acreditei nisso. Aí ele ficou pasmo assim. E eu falei, e agora? Você vai querer oração? Ele, agora eu quero oração. Então agora você vai, vamos fazer um desafio. Ele, eu aceito o seu desafio. Então o desafio é o seguinte, eu tenho tanta convicção que meu Deus é real, de que Ele é vivo, de que Ele existe, que todo dia à noite agora você vai entrar no teu quarto, você vai fechar os teus olhos, você vai orar. Você vai orar, Lucas? Eu vou orar, ora. Eu vou orar. Então você vai orar e vai falar assim, se é verdade que existe um Deus, que aquela pastora pregou para mim, eu quero conhecer esse Deus. Eu falei, irmã, pega o telefone dele, que logo ele vai me ligar, porque eu sei quem é esse Deus, que ele vai se apresentar para ele. Oi, irmãos, é isso que ele faz, e é isso que Jesus está fazendo com esse jovem. Por quê? Porque ele é um bom pastor. Só que agora, irmãos, infelizmente, isso vai gerar uma discussão. O que não precisava. Por quê? Porque Jesus não está querendo afirmar quem ele é. Jesus não precisa provar que ele é Deus. Jesus não precisa provar que ele é filho de Deus. Não precisa provar que ele é Salvador. Ele não precisava naquela época e não precisava agora. Mas vai gerar uma discussão que Jesus não precisa provar. Mas alguém está querendo que ele prove que é. E quando eu preciso provar que Jesus é alguém, há uma incredulidade. Por isso eu dou uma mensagem para o teu coração. Você que diz que crê, você que diz que é crente, que é evangélico, que quer Jesus, mas que quer que Jesus seja, se o Senhor é comigo, faz tal coisa, irmão. Jesus não precisa provar quem ele é. Quem precisa de remédio sou eu. Eu que preciso de remédio, salvação. Eu que preciso de ajuda. E eu preciso reconhecer quem ele é. Só que isso vai gerar uma discussão no verso 40. Porque os fariseus que ali estavam disseram-lhe assim, ué, então cegos somos nós? E Jesus diz, não mais cegos. E por quê? Verso 41 do capítulo 9. Porque se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o pecado permanece. Aí Jesus resolve fazer uma parábola. Para falar do quê? Por que aquelas pessoas não estavam preocupadas em guiar ovelhas, em salvar o perdido, em curar o doente, em ajudar quem precisava, mas estavam preocupados em proteger um rótulo, seja ele denominacional, seja ele de religião, seja ela qual for. Irmãos, eles queriam proteger um rótulo. E qual era o rótulo? Nós somos judeus, nós somos fariseus, nós somos doutores, Deus é nosso e ele só age dessa maneira. E Deus age de multiforma e graça. E pela sua palavra, Deus age através do seu Filho, pois não há outro caminho. E disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então, preocupado e fazendo jus àquilo que os profetas já haviam mencionado, como o profeta Ezequiel no capítulo 34 e tantos outros, onde estão aqueles que, em vez de se preocupar consigo, não estão se preocupando com as minhas ovelhas? Onde está aquele pai de família que, em vez de se preocupar em ser o sacerdote do seu lar,
e com a família que ele está edificando, está se preocupando com si mesmo? Onde está aquela mulher que, em vez de se preocupar em ensinar o caminho aos seus filhos, está se preocupando com o mundo e com a vaidade que o mundo está apresentando? Aonde está aquele líder, aquele pastor, aquele homem ou aquela mulher de Deus que precisa guiar o rebanho pelo caminho certo? Por que me preocupar em ter uma religião para dizer eu sou isso, sou aquilo, ou frequento tal lugar? Para que defender um rótulo sem ter interesse de conhecer aonde esse rótulo vai me levar? Porque no final, todos nós que estamos rotulados iremos comparecer diante de Deus. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então eu preciso refletir se o rótulo do que eu digo de religião que eu sigo vai verdadeiramente me levar para o lugar certo. Porque depois que morrer, não adianta mais se arrepender. Foi o que Jesus ensinou. Naquilo que é dito porque é uma parábola, mas não foi uma parábola, porque Jesus deu nomes e parábolas não têm nome. Aonde ele disse, um certo rico morre e é sepultado, mas Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. E chegando lá, o rico pedia, deixa que Lázaro molhe o dedo, não. Eu estou ardendo nessa chama, não pode. Quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá. Então, deixa eu voltar para avisar. Eu tenho muitos irmãos, deixa-me voltar à terra para avisar. Não, eles têm que crer nos profetas que estão pregando lá. Porque se não creem nos profetas, tampouco crerão se um morto voltar da morte para lhes anunciar. Olha Jesus dizendo, morto não volta para anunciar nada. Quem está anunciando a verdade aqui é aquele que prega a palavra. E prega por quê? Irmãos, imagina, pastor Júlio, se o senhor pudesse viver a sua vida sem se preocupar com o rebanho. Imagine se o senhor pudesse viver a sua vida sem se preocupar em ensinar o caminho. Não, viva a minha vida. Estou tranquilo, é sábado, é domingo, é feriado, qualquer dia eu posso fazer o que quero. Pastora Carla, por que a senhora não vai fazer um sábado desse, um sol desse, que você não foi para a praia, pastora Carla? Foi para uma praça debaixo de um sol pregar. Porque nós entendemos e nós recebemos na nossa vida um bom pastor. E entendemos que o céu é oferecido para todos e queremos que todos alcancem o céu, assim como aquele ladrão ao lado da cruz de Jesus teve a oportunidade no último instante. Um desprezou. Se tu é filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também, mas o outro não. Ah, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. O ponto é que chegamos no capítulo 10. E Jesus vai falar nessa parábola que ele é o bom pastor. Só que me chama a atenção, ele dá, Lohana, 3 características para as suas ovelhas. Porque também é fato que todo mundo quer ir para o céu. Você perguntar a qualquer pessoa, eu pelo menos não costumo ouvir pessoas dizendo, não, eu vou para o inferno mesmo. Não, ninguém quer ir para o inferno. Mas o inferno é real. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. E a oportunidade do paraíso, do céu, é para todo aquele que crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados. Mas Jesus ele vai dizer aqui, apenas em 5 versículos, que eu quero citar apenas a primeira parábola desse capítulo, que as ovelhas têm uma característica, e eu vou citar 3 delas. Nós lemos que no verso 3, que as ovelhas ouvem a sua voz. Nós lemos no verso 4, que as ovelhas o seguem e que elas conhecem a sua voz. É interessante Jesus fazer essa parábola falando de criação de ovelha, que não é muito comum para a gente, porque eu nem nunca vi uma ovelha de perto. Tudo que eu sei de ovelha é leitura.
Assim como tantas parábolas que ele fez sobre a agricultura, porque era muito comum no costume judaico, tanto a agricultura quanto a criação de ovelhas. Mas ele vai usar aqui um costume de criador de ovelha do Oriente. Onde ele vai à frente, ele vai adiante dela. Quando ele diz que ele vai adiante dela, que ele abre a porta, entendeu? Eu vou adiante. Ele está dizendo, sou eu quem guio as minhas ovelhas e elas me seguem. Ele está indo adiante delas. E ir adiante significa alguém que dá um exemplo a ser seguido. Alguém que é seguido, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas eu quero me ater agora às características da ovelha, porque eu não posso dizer que eu sou ovelha do rebanho de Jesus, se eu não tenho essas características. Ovelha é ovelha e bode é bode. E Jesus não nos chamou de bode. Jesus nos chamou de ovelhas. E ao falar das suas ovelhas, aquelas que entrarão pela eternidade, que vão seguir a Jesus, porque evangelho é seguir a Jesus, evangelho é o conhecer e obedecer a sua palavra, evangelho do reino dos céus, não é um evangelho onde eu peço e quero receber, Jesus eu quero, Jesus realiza meus planos, meus sonhos, Jesus me dá. Esse evangelho não é o evangelho do reino dos céus. O evangelho do reino dos céus é aquele em que Jesus nos ensina assim, todo aquele que quiser me seguir, olha aí a parábola, ele vai adiante, eu tenho que seguir. Todo aquele que quiser me seguir, ele nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Nós vamos nos ater à primeira característica dessa ovelha, que a ovelha, ela ouve a voz de Jesus. Lembra do jovem cego? Ela não viu Jesus. Pois a palavra diz que bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ele não viu Jesus, mas ao ouvir a voz de Jesus, ele entendeu, obedeceu, foi até o tanque, se lavou e voltou curado. Então, se eu sou a ovelha de Jesus, eu ouço a sua voz. E ouvir a voz de Jesus não é uma revelação. Ouvir a voz de Jesus não é apenas ouvi-lo pelo Espírito Santo que está em nós. Ouvir a voz de Jesus é conhecer a sua palavra e obedecer a sua palavra, que norteia a nossa vida e é o guia para podermos chegar na eternidade. Porque Jesus fala através da sua palavra conosco. Eu orei e disse que a palavra de Deus está escrito, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, vai ter divisão da alma e do espírito. Então eu ouço a voz do Senhor. E o que é ouvir, pastora? Eu obedeço a palavra que o Senhor fala ao meu coração. Certa feita, pastor João, eu tinha uma carreira muito boa. Parava, viajava um pouco. E se tem uma coisa que Deus sempre pôs no meu coração, meus pastores, é que tudo aquilo que Jesus falava comigo, eu obedecia de pronto. Sede, gozo, desejo de segui-lo. E quando eu cheguei no escritório, no centro do Rio de Janeiro, isso há 15 anos atrás, o chefe, e olhei todas aquelas oportunidades na minha frente, e tendo responsabilidade, esposa, na época de presbítero, que pastoreava, e pastoreando a igreja junto com ele, eu olhei para a carreira e falei que eu precisava tomar uma decisão. Porque a carreira não me permitia estar nem na igreja mais, eu não conseguia chegar no culto. Eu não conseguia auxiliar o meu esposo, eu não conseguia criar os meus filhos. Eu não conseguia.
O tempo não cabia mais. E dali adiante era para ser mais distante. Então eu cheguei numa bifurcação, onde eu precisava decidir se eu queria ser esposa, mãe, serva e pregadora, ou eu queria uma carreira profissional. Não tinha um meio. A minha profissão não me dava um meio. Depois que na sua carteira de trabalho tu tem aquele cargo, um cargo abaixo daquele, tu não consegue mais empresa nenhuma. Ninguém te contrata. Ninguém te contrata. Porque eles entendem que ou você vai tomar o lugar do chefe, ou você vai ficar insatisfeito e vai sair. E eu precisava tomar uma decisão. E eu me lembro que, como uma mesa grande, eu sentava na contramão da sala, que era a minha posição como chefe. Eu abaixei a minha cabeça. Cheguei um dia comum para trabalhar, não foi planejado. Mas eu senti aquele peso, aquela responsabilidade, baixei a minha cabeça. Eu fiz uma oração, aquele tumulto todo à minha volta, o telefone tocando. Eu fiz apenas uma oração. E a minha oração foi: Senhor, eu te sou grata, porque só Tu nos faz chegar até onde eu cheguei. Mas por gratidão eu faço uma escolha. E eu escolho ouvir a voz da Tua palavra. Porque se eu não consigo ser esposa, eu não posso ter carreira. Se eu não consigo ser mãe, eu não posso ter carreira. Eu leio na Tua palavra que a mulher foi criada com um propósito primário, para ser ajudadora e mãe. Se eu preciso abandonar essas duas coisas para ter uma carreira, eu estou indo contra a Sua palavra. Então eu não preciso nem que o Senhor me responda. Eu apenas vou orar e dizer aquilo que Asaf disse no Salmo de número 73. Ao final do Salmo, onde ele dirá: que tenho eu no céu além de Ti? E o que há na terra que eu queira mais do que a Ti, Senhor? Mais do que carreira, mais do que bom salário, mais do que qualquer coisa. Eu quero seguir a Tua voz. E é difícil, porque nós queremos seguir a voz de Jesus naquilo que nos convém, mas não queremos seguir a voz de Jesus naquilo que nos confronta. Mas aí o Senhor nos ensinou que você não tem como seguir adiante sem nascer de novo. É necessário. João capítulo 3, conversa de Jesus com um dos doutores fariseus e que tinha uma cadeira reservada de julgador da época. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E eu vou dizer a vocês que escolha que eu fiz e que fruto eu colhi das minhas escolhas. E eu escolhi ouvir a voz de Jesus, que é o quê? A Sua palavra. Jesus vai dizer então que não só elas ouvem, mas que também elas o seguem. Primeiro eu tenho que aprender a ouvir a voz de Jesus, porque é difícil você seguir um mandamento que você não conhece. Como é que eu vou seguir um mandamento, um ensinamento, uma instrução, seja do Evangelho ou daquilo que os pais da igreja deixaram para nós através das suas epístolas e cartas, se eu não conheço? Eu não reconheço a voz. Um dos grandes motivos hoje de termos uma mistura tão grande e termos tantos coaches e ensinadores em redes sociais que não têm compromisso com a verdade, mas que arrastam a multidão, é porque as pessoas não conhecem a voz de Jesus e não conhecem a Sua palavra. Então elas estão seguindo outros, mas não estão seguindo a Jesus. Mas Jesus diz assim: as minhas ovelhas, porque eu vou adiante delas. Você leu comigo no verso 3. Porque quando eu as tiro para fora, eu vou adiante delas, eu estou na frente. E elas me seguem. Seguem Jesus. E eu, para seguir Jesus, eu preciso reconhecer a Sua voz. E isso me faz lembrar de um certo viajante em Israel, é um fato, em que ele se hospedou num hotel ali próximo ao Monte das Oliveiras. E bem cedo, com o dia ainda clareando, ele observou que chegou meninos. E eles chegavam com suas ovelhas. Pastores jovens, me fez lembrar de Davi ainda, quando muito jovem, pastoreava as ovelhas do seu pai. E eles chegavam com as suas ovelhas. Depois chegou mais um jovem, tudo ali ao pé do Monte das Oliveiras. E aquele viajante
Quando viu chegar um pastor, não tinha nada de anormal para ele, mas chegou 2, chegou 3, chegou 4, e cada qual com as suas ovelhas. E eles ficaram próximos conversando, e as ovelhas se misturaram todas. E aí veio uma indagação na mente daquele viajante, que inclusive é um repórter. Ele disse assim: como eles saberão qual ovelha é de quem? Elas se misturaram todas, e eram muitas ovelhas, ficou aquele tudo branquinho, e ele ficou pensando como isso vai se resolver. Eles subiram, depois de conversar, as ovelhas foram pastar lá no monte, e passou o dia, e após um pouco, horas e horas depois, voltaram todos juntos, com as ovelhas todas misturadas, e ele se pôs na sacada do hotel e disse: agora eu quero ver como é que vai ser isso. Como é que eles vão sair daqui, cada qual com as suas ovelhas? E o texto diz, ou melhor, e ele relatou, né? Que de repente um se afastou um pouco e chamou as suas ovelhas, só chamou. E elas reconheceram a voz do pastor delas, e de onde quer que elas estivessem, elas saíram e seguiram o pastor delas, e um após o outro fez isso. E ele achou isso extraordinário. É daí que Jesus está tirando essa parábola. É desse fato de quê? De que a ovelha reconhece a voz do seu pastor e o segue. E Jesus vai dizer: de modo algum as minhas ovelhas seguirão o estranho. Oh, irmãos, que coisa extraordinária. Se eu sou ovelha de Jesus, eu sigo Jesus. Se eu sou ovelha de Jesus, eu ouço a sua voz e eu o sigo. E eu preciso estar atenta, porque ele vai dizer que há muitos ladrões, salteadores, pessoas que não tem compromisso. E aqui ele está fazendo menção aos fariseus que o perseguiam, criticaram o milagre. Ora, não estão preocupados com a sua alma, com a sua salvação. Nós não temos bem maior que a nossa alma, porque o tempo em que passamos aqui é muito curto em detrimento à eternidade que virá. É uma fração de tempo, não importa se eu que já estou chegando aos 50, não importa se eu vivo há 50 ou 100 anos, vai ser uma fração de tempo comparado à eternidade. E Jesus está preocupado com a alma das ovelhas. E ele dirá: as minhas ovelhas não só ouvem a minha voz e me seguem, como conhecem a voz do seu pastor. Quem tem dado a ordem de comando na sua vida? Eu li algo a respeito de John Wesley, em que ele acordava todos os dias pela manhã e ele falava assim: Senhor, tu és o meu general. Qual é a voz de comando para o meu dia? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor quer para a minha vida? Será que nós estamos perguntando isso? Ou será que nós estamos simplesmente entrando pelas portas ou pedindo a um Deus aquilo que nos convém ou aquilo que nos agrada? Senhor, me dá, eu quero esse caminho, eu quero ir nessa direção, eu quero fazer tal coisa. Quando na verdade eu é que preciso perguntar para Ele, não dizer a Ele o que Ele tem que fazer, porque Ele não me serve. Eu é que sirvo a Ele. É verdade. E se eu o sigo, e se eu ouço a sua voz, e tantas vezes Ele dirá, como Ele disse através do apóstolo João, Apocalipse capítulo 2 e 3, quem tem ouvidos, ouça. E vocês perguntam, quem tem ouvidos, ouça. Tinha alguém que não tinha ouvidos? É porque é muito comum, é uma realidade no ser humano ouvir, mas não obedecer. Ouvir e ainda assim querer que as coisas sejam feitas a seu modo. Ouvir e não acreditar
como aquele jovem que não tinha visto Jesus, mas ao receber uma voz de comando, vai te lavar, ele acreditou e foi se lavar e voltou vendo. Em pleno século XXI, nós precisamos orar para que se cumpra em nós aquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Que abra-se em nós, pelo Espírito Santo, os olhos do nosso entendimento. Nós somos a geração com a maior facilidade de informações em nossas mãos. Nós somos a geração com a maior facilidade de estudar a palavra e todos os recursos que ela nos dá. Nós somos a geração aqui no nosso país em que temos toda a facilidade para frequentar os templos, orações e ouvir a palavra como agora. Que comodidade você, seja no seu veículo, na sua casa, quem sabe você está num leito de hospital. Eu não sei onde você está, mas a palavra chegou até você. Mas há países em que ter uma folha da Bíblia, uma única folha, como a Coreia do Norte e tantos outros, é motivo de você ser preso e até morto. E ainda assim, pastor Júlio, eles trocam as folhas para que consigam ter conhecimento da palavra de Deus. E aqui nós temos a nossa Bíblia, que tem resposta, que tem orientação, que tem vida, que nos limpa, que nos salva, que nos liberta, pois Cristo disse: conhecereis a verdade é a sua palavra, e a verdade vos libertará. Nós a temos em mãos, toda ela, que é, o salmista retratou muito bem no Salmo 119, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Só que nós não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. E todas as ferramentas que estão ao nosso alcance, nós a usamos para perder tempo. Enquanto o tempo é tão precioso. Quando visitamos alguém em um leito de hospital, porque eu também sou capelã, hospitalar e prisional, na verdade eu fiz todas elas, mas a minha área de atuação é essa, de aconselhamento também. A gente pega uma pessoa no fim da vida em que ela vai dizer assim: por que eu não fiz? Por que eu não li? Por que eu não... Não adianta mais. O problema é que o jovem acha que vai ficar toda a vida jovem, da meia-idade, toda a vida meia-idade. Mas chega para todo mundo o tempo de se encontrar com Jesus. Seja pessoalmente, com a morte, ou porque eu creio que Jesus virá arrebatar a sua igreja. Mas Jesus nos disse, e Mateus também escreveu no capítulo 24, que assim como, isso me preocupa esse texto, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. É verdade. Comerão, beberão, se darão em casamento. Ou seja, o homem vai estar preocupado consigo mesmo. Minha vida, meu dinheiro, minha comida, meu carro, minha carreira. Oh, irmãos. Pastor, isso é pecado de maneira alguma, desde que não seja o centro da tua vida, pois o centro da nossa vida precisa ser Jesus Cristo, que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim. Ele precisa ser o centro da nossa vida, pois ele mesmo disse: todo aquele que amar mais, ou, em algumas traduções, todo aquele que não deixa pai, que é amar mais a esses, né? Pai, mãe, filho, ou até mesmo a sua própria vida, não é digno de mim. Só que isso não é um evangelho que é pregado, porque de repente, para poder agradarmos os homens, queremos pregar um evangelho onde Jesus deixou de ser o centro
E o homem passou no seu centro. Jesus vai te dar, Jesus vai fazer. E aí nós não vemos isso, porque quando o jovem rico chegou até diante do Senhor com a suposta fala de quê? Eu sou uma ovelha, Senhor. Eu ouço, eu sigo, né? Eu obedeço. E Jesus vai dizer, ótimo. Você faz tudo? Eu faço tudo. Tá bom. Então vai, vende tudo e dá para os pobres. E ele se entristeceu porque amava o dinheiro e a riqueza. Pastor, a riqueza é pecado? Não. Mas você não pode amar mais ela do que Jesus. E aí aquele jovem rico, ele recuou e desistiu de seguir a Jesus, porque amava mais a sua riqueza do que a Cristo. E eu não consigo ver, naquele texto, não está lá, que Jesus foi atrás dele e abriu um precedente na lei. Porque a lei é essa palavra. Não, eu vou abrir aqui um precedente para você ficar do jeito que você está. Você pode vir do jeito que está. Ovelha, venha suja, perdida, lameada. Venha do jeito que você estiver, drogada. Você pode ter vícios. Você pode ser como Zaqueu, que roubava. Pode vir do jeito que está, mas Jesus não vai abrir uma emenda na lei, não vai criar uma emenda na lei para fazer você ficar. Ao contrário, ele dirá que você terá que deixar, terá que abrir mão. Porque ovelha não pula quando ouve os mandamentos e diz, não, isso não é para mim. Isso eu faço e aquilo eu não faço. Não, ovelha não. Ovelha é mansa. Ovelha é obediente. Ovelha segue e obedece. Durante o dia, o pastor a leva para se alimentar. E ele observa do que ela está se alimentando. E durante a noite, ele a leva para repousar. Fecha o curral e deixa ela em segurança. E você está pensando que ele se retira se o curral for aberto? Não, ele fica ali, ele dorme com elas para poder espantar as ovelhas. É disso que Davi está falando no Salmo 23. Tamanha confiança de Davi em ser uma ovelha. E não é à toa, com todos os erros que ele cometeu. Porque ser ovelha não te eximirá de erros. Nós somos humanos. É verdade. Mas aquela que sempre que o pastor vem, o costume da ovelha é que o pastor pega ela, pega a cabecinha dela, quando ela também é perturbadinha, né? Por causa das moscas que pousam na sua orelha. Os seus ouvidos, ela também é perturbadinha, ela vai, ele prende a cabeça dela entre as pernas, para poder limpar. E ela fica quietinha, esperando ser limpa pelo seu pastor. Oh, que coisa maravilhosa. E coisa maravilhosa é porque quem nos limpa é a palavra de Deus. E ela limpa a gente, lava, transforma. E Davi dirá isso. E todos conhecem muito bem esse Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Davi não diz, o Senhor é meu advogado. João menciona isso na sua epístola, ótimo, Jesus é o nosso advogado. Davi não diz, o Senhor é o meu benfeitor, ele é nosso benfeitor, mas não é isso que ele diz, não. Davi não diz, o Senhor é o meu abençoador, ele é o abençoador e é, mas Davi não diz, ele diz, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Ele se coloca em condição de ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode nesta tarde pensar como Davi por um instante e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus está dizendo isso, eu vou adiante delas, elas me seguem, eu abro a porta, elas passam, elas comem, elas acham pastagem. Por quê? Porque eu sou o pastor delas e nada vai faltar. Davi, ele não cria que se faltar era
há providência. Não vai ter escassez, não vai ter dificuldade. Não, não é isso não. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me. Olha o que o pastor faz, ele guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Mais uma vez ele dirá, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou até esse verso. Pense nisso, ouvinte. Se você acredita, e eu quero crer que se você está conosco esta noite, você acredita que isso já é um ato de fé, está ouvindo a palavra de Deus. É verdade. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Faça uma reflexão. Se você é uma ovelha, vamos refletir se somos de fato uma ovelha do Senhor. É verdade. Porque se eu sou uma ovelha, eu ouço a voz dele, eu o sigo e eu reconheço, eu sei distinguir se é Jesus ou se é o estranho. E quem é o estranho? É o inimigo da nossa alma. Esse que já está perdido, condenado, destinado ao lago de fogo e enxofre. O inimigo da nossa alma não quer que ninguém se salve, mas Jesus não. Ele deu a vida, ele se entregou por mim e por você, para que possamos entrar no céu pelas portas. A porta do céu ainda está aberta para todo aquele que crê que Jesus é o único Salvador. Então creia, e se você que está nos ouvindo ainda não teve um encontro com Jesus, ou está desviado, afastado do caminho do Senhor, o Senhor está te dando oportunidade nessa hora É verdade. de dobrar os seus joelhos, se você pode, ou apenas fechar os teus olhos onde você estiver. Pastor, eu estou dirigindo. Não feche os teus olhos, fale com Ele. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu fui teimoso. Me perdoa porque duvidei. Me perdoa porque me enfraqueci, me afastei e não quis ouvir, seguir, e acabei ouvindo a voz do estranho. Se reconcilie com Ele onde quer que você esteja agora. Volte ou aceite Jesus para que o teu nome esteja escrito no livro da vida e você possa morar com Jesus, porque todo esse mundo vai acabar. Mateus 24, eu vou encerrar aqui, porque assim como foi nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, festejavam, viviam as suas vidas sem se preocupar com Deus e com a eternidade. O dilúvio veio e eles se perderam. Disse Jesus, assim será a vinda do Filho do Homem, quando ninguém estiver apercebido. Eu quero orar pela tua vida agora. Senhor, se tem uma alma voltando para os teus caminhos agora, ou se tem uma alma que quer te aceitar como Senhor e Salvador, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, perdoar os pecados desta pessoa, Pai, os quais, uma vez perdoado,
Os pecados são lançados no mar do esquecimento, pois tu disseste, os teus pecados eu não me lembrarei mais, e o Senhor nos faz uma nova criatura. Recebe, Senhor. Fortalece, ajuda, livra do mal. E que o teu Espírito Santo, que é o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, possa conduzir e guiar esta vida, como disse Paulo aos Romanos 8,14. Que aqueles que são de Deus são guiados pelo teu Espírito. Guia-os, Senhor, pelo caminho reto, pela vereda da justiça, assim como disse Davi. Eu os entrego em tuas mãos. Entrego também cada ouvinte que está ouvindo a tua palavra nesta hora. Que tem dificuldade, Senhor, de obedecer, de seguir, de entender que o Senhor é soberano, é Deus, e que o teu plano está feito. E que nós somos privilegiados, Senhor, de fazer parte de um plano perfeito. Possa, Deus, também o teu Espírito fazer-lhes entender quão bom é servir a ti, e quão bom é o céu, e quão boa será a eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Amém? Glória Amém. Alô? Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos embora para casa? Glória a Jesus. Amém? Professor Wallace, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, mais uma vez. Quero convidá-los para amanhã. Temos 3 reuniões na nossa igreja, a Comunidade Cristã Paz e Vida, ali no Parque Lafayette, na Avenida Nilo Peçanha, 1200. Temos 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas. E o nosso curso de teologia às 7 da manhã. Então, você é nosso convidado, o meu pastor, pastor Thales Oliveira, vai estar lá nos 3 horários e eu estarei pela manhã, da primícia. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Pastora Carla, muito obrigado, tá bom? Pela presença da senhora. Estamos muito honrados e felizes. Glória a Deus, E as suas saudações finais. Graças a Deus, o privilégio é meu em poder usar esse canal, ser convidada para este canal para anunciar a palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Estamos ali na Assembleia de Deus Kadosh, no bairro Engenho do Porto, Rua Pedro Ernesto, esquina com a Avenida Comandante Ari Parreira. Assembleia de Deus Kadosh. Estamos lá aos domingos, às 19 horas, às quartas-feiras, às 19 horas, às quintas-feiras, às 15 horas. Você é nosso convidado. Deus abençoe. Pastor Júlio vai estar também. Eu também vou dar meu anúncio aqui, Tem que... Ministério Cristo Chama. Amém, meus irmãos? Amanhã, domingo, às 19 horas e quarta-feira, às 19 horas. Por enquanto, só está tendo esses 2 cultos, porque está com pouco missionário, pouca gente, Não tem ninguém. Mas Deus vai enviar, vem em nome do Senhor Jesus, e a gente vai poder ampliar os horários de reuniões. Às 19 horas, na rua Lauro Aragão, número 265, ali no bairro Jacatirão, perto da estação do Corte 8. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Eu quero agradecer a presença de todos os ouvintes, a audiência de todos os ouvintes. Muito obrigado e que Deus abençoe. E no próximo sábado estaremos de volta às 18 horas com o programa Ao Cair da Tarde. Vou pedir para a jovem Lohana, vai fazer uma oração então, para que possamos ir embora para casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito Deus e eterno Pai. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde, esse início Glória. de noite que nós passamos aqui, Senhor, reunidos, falando da Tua palavra, Senhor, falando de todas as maravilhas que o Senhor tem feito conosco. Pai, essa palavra que foi ministrada, todas as dúvidas que foram esclarecidas aqui, Senhor, nesta Aleluia. rádio, venham de encontro ao coração de cada ouvinte, Senhor, e participante, Pai. Não deixa que se perca, mas que todavia, Senhor, essa palavra continue, ó Senhor, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Nós pedimos agora, visita, Senhor, cada pessoa que está ouvindo este programa, que ouviu esta palavra, vai de encontro, porque a Tua palavra, eu tenho certeza que ela não volta vazia. É verdade. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Agradecemos, Senhor, pela vida dos Teus servos que estão aqui, Senhor, participando, Senhor, dessa programação e levando a Tua palavra, Senhor, através deste programa. Eu te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém. E assim Amém. Muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo final de sábado, em nome de Jesus. Quem puder, né, vai comer umas esfirra, né? Vai comer umas esfirra. Quem pode vai descer uma pizza, né, professor? Né? Quem tá duro vai comer pogrão mesmo, né? Vai de pogrão. Pastor, nem pro pogrão eu não tenho, então é macarrão com ovo mesmo, tá? Glória a Deus. Mas é uma delícia, né? É Macarrãozinho bom, com ovo. Tchau, meus irmãos. A paz do Senhor. Até o próximo sábado, querendo assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.